Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, Salve, Salve, Aranauã. Tem uma grande novidade para o final da nossa live. Mas até chegarmos a ela, eu gostaria de dividir hoje com vocês uma reflexão. Eu acho que quando a gente fala em religião, nós sempre acreditamos que os valores divinos, eles devem estar ligados a um local, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. E nós entendemos que a religião é uma forma de estar no mundo. É como nós marcamos a nossa presença, como nós nos relacionamos conosco, com os outros seres humanos, como nós nos relacionamos com a arte, com a ciência, com a filosofia, como nós nos relacionamos com as outras religiões, como nós nos relacionamos com a natureza, como nós nos relacionamos em todos os âmbitos da vida. A religião, ela está nos âmbitos da política, da sociedade, da cultura, da economia. A religião está em tudo. Então você, como ser religioso, também é uma pessoa que é um ser político, um ser econômico, um ser artista, um ser cientista em alguma medida. E eu gostaria aqui de voltar alguns anos da minha vida. Eu não sou do estado de São Paulo. Eu vim para o estado de São Paulo quando eu tinha 10 anos de idade. Isso na década de 70. Já faz tempo. E eu queria dizer para vocês que eu vim de uma situação, nós viemos para São Paulo, uma situação econômica um pouco difícil, porque eu tinha um irmão adoentado. E este irmão requeria tratamento na área cardiológica, e nós viemos para cá e ele foi tratado no hospital chamado Dante Pazanese, que era um hospital público. E foi uma época em que minha família se reuniu de uma forma um pouco atrabilhada pela mudança de estado, pela mudança social, por uma série de coisas. E eu encontrei refúgio em uma biblioteca. Eu morava, à época, numa rua chamada Brás Lourenço, na cidade de São Paulo, e esta rua tinha uma biblioteca municipal, e eu encontrei nesta biblioteca um refúgio. Eu era criança à época, tinha 10 anos de idade, mas eu gostava demais de lá. E ali eu me deparei com os livros. E esta biblioteca tinha literatura, e eu sempre quis entrar na ala que era para adultos. Eu não gostava muito dos livros à época que eram para crianças. E eu queria muito fazer as leituras que eram para adultos. E eu tive acesso a Machado de Assis, tive acesso a Mário de Andrade, eu tive acesso a essa de Queiroz, enfim, acesso a vários autores que marcaram a minha vida. E é interessante, Manuel Bandeira, não posso deixar aqui de falar, um grande poeta, Castro Alves, que também é um grande poeta, morreu muito cedo. E essas leituras começaram a fazer parte da minha vida, mas teve uma que me marcou, chamada Macunaíma, de Mário de Andrade. Quando eu li aquele livro, eu tinha 11 anos de idade. Eu tive um desconforto. Mas um desconforto tão grande que eu não sabia explicar. Anos depois, foi lançado o filme, em 1969 tinha o filme, mas foi lançado a público. E aí, esse filme acabou passando até nas redes abertas de televisão. E eu assisti o Macunaíma, que tinha o grande Otelo como principal ator, um ator negro, o que à época era um máximo da exceção.
E o mito do Macunaíma é o encontro das três raças, da branca, da indígena e da raça negra. E me marcou demais. Numa terceira fase, já nos idos de 1978, por aí, eu fui ao Teatro Municipal de São Paulo. Havia uma comemoração de aniversário da cidade de São Paulo, à época, e o mês de janeiro os teatros ficavam a preços módicos ou então levavam, e eu fui com por esta campanha dos preços módicos, e eu fui assistir Macunaíma no Teatro Municipal do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. E aquele teatro lindíssimo. Eu nunca tinha entrado lá. Eu tinha 13 anos. E ao entrar naquele teatro, me recordo de duas grandes cenas, da escadaria, que foi uma coisa que me marcou, e da segunda cena, que também foi um especial, feito, acho que se eu não me engano, à época, eu não sei, minha mente é um pouco confusa se eu peguei o Grande Otelo do filme ou se era o próprio Grande Otelo que estava interpretando. Mas naquela interpretação existiam índios e pessoas indígenas que estavam ali, e existia uma pessoa negra que, ao ser lavada, saía de trás dela uma pessoa branca que tinha água para lavar por completo. A segunda água já era reduzida, que essa é a história do Macunaíma, e saía um indígena. E a terceira, que era uma pessoa negra que só dava para pôr as palmas das mãos e dos pés. Então a única parte branca lavada seria as mãos e os pés. E aquele desconforto voltou numa violência absurda. Mas eu era uma adolescente. Eu não conseguia entender esse meu desconforto. Eu não conseguia saber por que aquilo me causava um mal-estar que eu tinha vontade de gritar. Como era uma ávida e ainda sou leitora, li também uma obra que me marcou muito, de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E nesta obra, que acontece no sertão, havia só uma personagem que falava, que era a cadela baleia. Também outra coisa que me incomodou demais, mas a mensagem do Graciliano Ramos foi muito clara e esclarecedora em relação às questões étnicas. Aquele povo era considerado um animal ainda inferior a um cachorro. E estas coisas foram me motivando, e eu tive a felicidade de, muito nova, após essas minhas experiências, de conhecer as religiões afro-brasileiras. Cheguei ao terreiro cedíssimo, graças. E quando eu me deparei nas religiões afro-brasileiras, eu comecei a ver e entender cada dia mais que muitas obras literárias que são grandes ícones da nossa literatura e retrataram seus tempos, também traziam uma marca de um preconceito aviltante. E nós lemos aquilo, naturalizamos e não temos desconfortos. Eu, ainda bem que eu tive. Eu tive uma grande estranheza nestas duas obras. E é interessante que são autores maravilhosos, que eles trouxeram detalhes que, para minha época, desvendaram mundos, mas me despertaram para uma coisa que é essa coisa racial, desde cedo. Aí eu tive a felicidade de ter um pai de santo que lutou arduamente por uma visão antirracista. Sou branca, inegavelmente branca, mas muito devedora do povo africano e indígena, dos afrodescendentes. E isto foi uma trajetória maravilhosa que foi sendo construída com a minha religiosidade e foi desenvolvendo
a necessidade, porque aprendi com meu pai de santo que somos diferentes, mas não desiguais, e que era necessário ter um respeito irrestrito ao ser humano, até que nós nos envolvemos em muitos projetos. Estes projetos sempre de valorização da cultura afro-brasileira, da religiosidade afro-brasileira, fazendo valer a nossa ideia de que aquilo que a gente aprendeu no terreiro, da valorização da sabedoria tradicional e de todos os saberes que construíram esse Brasil, que muitas vezes são invisibilizados. E aí nós chegamos aqui na cidade de Itanhaém, e até chegar aqui aconteceram muitas e muitas coisas, que eu não vou hoje parar para conversar sobre isso, e o meu falecido pai de santo resolveu que faríamos uma festa. E é interessante porque a corte do orixá, ela é como toda a cultura afro-brasileira, ela é a rua, né? Os grandes palcos, eles não são... Hoje nós vemos algumas coisas acontecerem, modificarem, por movimentos de resistência, alguns palcos começam a receber atores, atrizes, músicos, enfim, todo mundo da arte nos seus palcos, mas nem sempre foi assim. Sabemos da luta imensa que estas pessoas desenvolveram em várias gerações para ocupar um palco. Seja o palco, vamos falar aí do aspecto mais amplo que ele tem. E este palco, hoje, põe-se o holofote sobre a cultura afro-brasileira, mesmo que ainda há duras penas e há muito suor. Eu vejo o samba, por exemplo. O samba já foi considerado uma coisa contraventora, pecaminosa, e hoje ele está na rua. Todo mundo gosta de um carnaval, de sambar, todo mundo gosta de estar ali envolvido com essa questão da cultura. Não vou dizer todo mundo no sentido amplo, né, e restrito, mas o samba está ali. A gente vê outros movimentos que nascem das culturas marginais, que foram muito discriminados, como o próprio funk, como o próprio rap, e outras tantas culturas que vêm do modo de ser e viver do povo afro-brasileiro, que conta sobre eles, conta sobre sua religiosidade, fala sobre sua arte. E a festa à corte do orixá nasce como um espaço de rua, na rua, para que estas vozes do maracatu, do jongo, do bumba meu boi, de tudo que é cultura afro-brasileira, do samba, que esteja ali, da capoeira, esteja na rua, ocupando espaço. Ocupar a rua significa ocupar um espaço social. E nós lutamos para que este espaço social ele acontecesse localmente, que a princípio foi na cidade de Itanhaém. Fizemos essa festa de rua em 2017, fizemos em 2018, fizemos em 2019, trouxemos artistas locais ou aqui da Baixada. Mas este ano nós resolvemos ousar, levar esta rede de solidariedade em forma de canto, em forma de vozes, para a grande população nacional e, quiçá, internacional que nos assistem. E esta ousadia fez com que nós chegássemos a contato com uma série de pessoas, e nós entendemos que o diálogo é fundamental, que a religião não se fecha em si, que nós precisamos dialogar principalmente com as camadas mais marginalizadas e também com as camadas centrais, porque esse exercício ele é imprescindível para que as vozes apareçam. E este ano nós ousamos.
Me lembro da cena do Macunaíma saindo de uma grande bacia no meio do palco e gritando a todos que só cabia a mão e os pés. É este Macunaíma que eu quero que venha à tona na festa da Corte do Orixá. Que ele grite para o mundo que ele, que representa aqui a cultura afro-brasileira, tem voz. E nós precisamos criar espaços de voz e diálogo. E é isso que nós fazemos. Criamos espaço de voz e de diálogo. Quando começamos aqui a corte, as pessoas achavam que a gente ia dar santo no meio da rua. E aí vieram e tiveram a oportunidade de conhecer capoeira, conhecer o jongo, tiveram a oportunidade de conhecer o maculelê, enfim, a cultura. Mas este ano nós vamos ter uma coisa especial. Nós vamos contar com duas personalidades muito importantes para a nossa festa, mas também o mestre Índio Mucambo, que é capoeira, vai contar um pouco do que é ser um capoeirista nesse nosso país e um pouco da tradição dele. O pessoal do jongo, do Vale da Ribeira, que é da cidade de Registro, vem falar um pouco do jongo e dançar e cantar para falar desta tradição. Vamos ter um grupo local que sempre cantou conosco, que é o grupo Toque de Sedução, para fazer um esquenta para as cantoras Mariene Castro e Leci Brandão. Bem-vindas à nossa festa, bem-vinda à Rede de Solidariedade, as duas grandes cantoras, vozes negras, importantíssimas, que vão enriquecer a nossa festa deste ano. Festa Solidariedade. A solidariedade nasce de uma visão social, solidária, em que o ser humano é igual. Por isso, nosso espaço à corte é para celebrar que temos luta e resistência a fazer. Sejam bem-vindas e contribuam com toda a sua sabedoria, todos os seus encantos, com suas vozes, o nosso dia, no dia 29 de agosto, a Corte do Orixá, que se entregará à Rede de Solidariedade. Isto eu oferto ao meu pai, meu falecido pai, no seu jubileu de ouro. A vocês, todos convidados e convidadas, de forma online e gratuita. Aqueles que desejarem colaborar na Rede de Solidariedade, que vai estar angariando cestas básicas, estejam presentes, contribuam, porque nós vamos distribuir 2 tipos de alimento, um físico e um alimento da alma, que é a arte. Vamos fazer a arte de nascer um mundo sem racismo, um mundo de respeito. Vamos exercitar a nossa capacidade de sermos seres respeitosos. A vocês entrego todas essas atrações. Separem o seu sábado para daqui, quantos dias? 2 semanas. Daqui 2 semanas estaremos com esta festa alegre, feliz, fazendo solidariedade. Só o Jongo Tiduca é de Cananéia. Ou de Cananéia, desculpa. São parceiros e com muita alegria nós os recebemos e eles nos recebem. Como todos os anos, eles nos recebem. E nós os recebemos também. A bênção, a Mãe Maria, sua bênção, minha mãe, se a senhora não estiver me ouvindo, que algum dos seus filhos ouçam e lhe peça a bênção e também estendo minhas bênçãos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem muita gente comemorando aqui o anúncio das atrações, por enquanto.
Uma maravilha, maravilhoso. São pessoas que representam as religiões afro-brasileiras. Vamos só falar mais um pouquinho do evento? Pode ser? Que horas que começa mesmo? No dia 29? No dia 29, nós vamos começar às 17 horas, porque tem mais um detalhe nesse evento. Abre a roda. Como é que é? Eu esqueci, eu estou sem memória. Nós vamos ter uma roda de conversas. Uma roda de conversa com gente do país inteiro, falando de cultura afro, das suas experiências. Gente que é do santo, gente que não é do santo. Abre a roda para a corte passar. E este evento vai começar às 17 horas. Todos estão convidados. Em segundo lugar, às 18h30, começamos com o jongo do Tiduca. E depois seguiremos com a capoeira com o mestre índio, seguiremos com o toque de sedução e Leci Brandão e Mariene Castro. Até 22 horas. Das 17 às 22 horas teremos muita rede de solidariedade em a corte do Orixá. E entre as atrações também vai ter a cantora baiana também, né? Ah, está mas acompanhando a live, existe inclusive. Uma pessoa muito especial que vai ceder a nós a sua voz, o seu canto, e vai sempre chamar a atração seguinte, Eva Palma. Ela vai estar cantando pra gente, sempre chamando a atração seguinte. E é na voz dela que a gente vai ouvir o canto do que vai acontecer depois. Muito obrigada, sua bênção também, Eva, que o meu pai Xangô lhe abençoe. E assim, tem mais alguma colocação? Não, só assim. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa. Não. Hoje eu quero convidar vocês a ser solidários. Convidar vocês a repensar o lugar que a gente dá à cultura afro-brasileira. Ela precisa ter um lugar de destaque nesse nosso país. A cultura e a religiosidade afro-brasileira foram estruturais em tudo aquilo que nós fazemos. Desde a nossa capacidade de olhar o mundo, mas também a capacidade de pensar o mundo. A senhora falou que a corte desse ano vai ser uma corte solidária. Como vai funcionar essa solidariedade? A corte solidária vai ser o seguinte: durante o evento ou até antes do evento, quem quiser vão fazer doações. Durante os shows. Durante os shows e antes. Quem quiser entrar em contato conosco, fazer doações para esses shows. E aí a gente vai transformar isso em cestas básicas para distribuir. Aqui em Itanhaém a gente já faz isso há 4 meses, estamos indo para o 5º mês. Inclusive vamos antecipar o final de semana de distribuição para que não case com a distribuição com a corte do Orixá. Mas você pode fazer já ou durante os shows, enquanto as lives acontecem. E assim encerramos nosso domingo com esta grande notícia. E vai ficar aí, olha, um pouquinho para você, só um pouquinho, do que vai acontecer no dia 29. Quem quiser, olha o Facebook. Nós vamos estar dando, como diria assim, uma palhinha para quem for assistir às lives do dia 29. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Paranauã.